Roubo de bicicletas terá registro específico nas delegacias. CPI quer ouvir 2 empresas que estariam fazendo a distribuição ilegal de medicamento abortivo. E secretário vem à Alerj para falar sobre fechamento de maternidade. O Jornal da Alerj começa agora. O registro do roubo de bicicletas e a divulgação dos locais onde esses crimes mais acontecem passam a ser obrigação da Secretaria de Segurança do Estado. A proposta foi aprovada no plenário e ainda precisa ser sancionada pelo governador. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o veto do governo ao projeto do deputado Átila Nunes, que dispensa a exigência de médicos para o funcionamento de academias de ginástica e ginásios de artes marciais. O texto prevê a necessidade apenas de um profissional de educação física. Os parlamentares derrubaram o veto e o projeto vai virar lei. As armas brancas, como facas e punhais com lâminas de 10 centímetros ou mais, podem ser proibidas no estado. O projeto do deputado Geraldo Pudim prevê multa para quem transportar esses objetos. A proposta recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Enquanto o Congresso Nacional não decide essa questão, nós aqui estamos tomando a dianteira, a Assembleia Legislativa mais uma vez na vanguarda, ela criando uma multa, ou seja, uma sanção administrativa que vai dar a condição à autoridade policial, na medida que essa pessoa for conduzida à delegacia, de verificar se ela tem passagem pela polícia, se ela tem algum mandado de prisão expedido contra ela e fazer uma averiguação. Excepcionalizada a condição de quem trabalha e utiliza ou está portando aquele utensílio. O Rio pode ter um sistema estadual de prevenção ao roubo e comércio ilegal de bicicletas. O projeto dos deputados André Siciliano e Marta Rocha obriga a Secretaria de Segurança a criar um setor específico para registro de roubos de bicicletas e a divulgar os locais e horários de maior ocorrência. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Quando você cria esse título, você permite olhar de forma individualizada para esse fenômeno criminal. E com isso você vai poder identificar dados estatísticos na quantidade, mas também a mancha criminal, como ela se movimenta na territorialidade. Então eu não tenho dúvida que esse projeto de lei agrega valor à investigação e da mesma forma, na leitura feita, nas hipóteses apresentadas pelo deputado André Siciliano, lembrando que esse projeto é a unificação de 2 projetos, a criação de um cadastro. Então, nós podemos identificar os veículos as bicicletas roubadas ou furtadas e posteriormente entregá-las a seu dono. Cada vez que eu recupero o bem subtraído, isso interfere na sensação de violência. Então, em última análise, eu também estou contribuindo para o enfrentamento desse fenômeno criminal. Esse projeto é bom porque hoje uma bicicleta, muitas das vezes, custa 10, 20, 30 mil reais. E os ladrões que roubam, eles sabem qual é a bicicleta que tem valor. E a gente faz também aqui uma campanha para incentivar o proprietário a identificar a própria bicicleta, porque muitas das vezes o proprietário de bicicleta, ele tem a bicicleta furtada e roubada na Zona Sul e ela é recuperada na Zona Norte e ele não tem como identificar essa bicicleta. Então, o que a gente prevê também é um incentivo para a identificação das bicicletas e a gente espera que o governo do estado possa sancionar o projeto de lei, virar lei, para que a gente possa dar uma tranquilidade e um acompanhamento da Secretaria de Segurança aos roubos ocorridos nos últimos meses no estado do Rio de Janeiro. Os funcionários de estabelecimentos públicos e privados do estado que mantêm contato permanente com o público poderão ser obrigados a usar crachá de identificação. O documento deve ter uma foto, o nome completo e a função do empregado. O projeto do deputado Bebeto recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões. Os órgãos do poder público e concessionárias de serviços públicos podem ser obrigados a notificar as prefeituras do estado em caso de obras nos municípios. O projeto do deputado André Siciliano determina que o aviso deve ser feito em até 3 dias após a assinatura do contrato da obra. O objetivo é dar um prazo às prefeituras para que tomem as providências e evitem os transtornos à população. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Quando as concessionárias de serviços públicos, quer seja
empresas de telefonia, empresa, por exemplo, a SEDAI, porque ela vai ao município, faz um conserto, abre um buraco e acaba criando transtorno para o município e muitas das vezes é um contrato, uma terceirizada, elas também não recolhem o ISS no próprio município. Então o que a gente quer com o projeto é que as concessionárias de serviços públicos, antes de realizarem conserto dos municípios, notifique os municípios para que possam organizar o trânsito e também arrecadar o ISS das obras. As CPIs da crise hídrica e da Petrobras, que estão em funcionamento na Alerj, pediram a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. Os 2 requerimentos foram aprovados pelos parlamentares. Ainda faltam algumas oitivas importantes, né? Falta do presidente da Light, que virá na próxima quinta-feira. Falta também do comitê do Guandu. Falta Águas de Niterói, para a gente poder falar do sistema Imunana Laranjal. E falta também a gente fazer uma sessão para debater a construção da barragem do rio Guapimirim para fortalecer exatamente o sistema Imunana Laranjal. Então é necessário que a gente prorrogue para fazer um trabalho justo. A CPI da Alerj, que apura a prática do aborto, vai ouvir 2 empresas que estariam fazendo a distribuição do medicamento misoprostol no estado. O remédio é indicado para o tratamento de úlcera, mas funciona como abortivo e pode ser facilmente encontrado à venda em camelôs no centro do Rio. O representante comercial da Infam Indústria Química, que fabrica o misoprostol, disse que só tem conhecimento de uma distribuidora do remédio, a Merriam Pharma. Ele afirmou que o processo de distribuição é controlado e que o medicamento só pode ser entregue em clínicas e hospitais credenciados pela Anvisa. O representante falou também que não há registro de carga roubada. Todo produto tem lote nominado, tem nota fiscal. Nós sabemos quanto foi colocado na distribuidora, ela nos fornece para quem ela remeteu ou vendeu esse produto. Então toda a cadeia é amarrada até a chegada ao hospital. Já o depoimento do representante da distribuidora do medicamento trouxe informações diferentes para a CPI. Segundo o funcionário, existem 2 outras empresas, uma em Niterói e uma no Espírito Santo, que também fazem a entrega do remédio. Ele, como sendo representante, deveria saber melhor do que eu, né? Que existe outros distribuidores aqui no Rio e fora do Rio também, com entrada aqui no Rio. É só acessar lá o site do governo lá, que ele vai ver quem é que está trabalhando com o material dele, sem ser nós aqui da Merriam. Os parlamentares pretendem ouvir as 2 distribuidoras citadas, a JRG e a S3Med, para saber se a farmacêutica forneceu informações incorretas à CPI. Nós vamos esclarecer isso na próxima reunião da CPI e ver se prevalecer a informação desse senhor representando a área comercial. Se nós constatarmos que houve perjúrio, ele será processado por isso. O secretário estadual de Saúde, Felipe Peixoto, anunciou durante reunião da Comissão de Saúde da Alerj que a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora da Glória, em Belfor Roxo, foi interditada devido às más condições sanitárias e estruturais. O lugar é alvo de denúncias do Ministério Público desde 2005. A maternidade Nossa Senhora da Glória, em Belfor Roxo, já passou por diversas inspeções da Vigilância Sanitária, que detectou diferentes problemas nos serviços prestados aos pacientes. Em janeiro deste ano, o Ministério Público realizou uma nova denúncia. Em março, após o último relatório da Vigilância Sanitária, o local foi interditado. Era uma maternidade que tinha problemas importantes na central de esterilização de materiais. Não tinha equipamentos para ressuscitação de recém-natos ou de eventuais adultos que precisassem do equipamento nos andares. Tinha alguns problemas estruturais que precisavam ser consertados. Foi feita uma reunião após o esgotamento de todas as tentativas de sanar esses problemas mais imediatos, foi lavrado o termo de interdição total da maternidade.
Após reclamações da população e de parlamentares sobre o fechamento da unidade de saúde, o secretário veio à Alerj prestar esclarecimentos sobre como o Estado vem atuando na gestão de hospitais e maternidades. Felipe Peixoto disse que foi criado um termo de ajustamento de conduta que permitiu a reabertura parcial da maternidade Nossa Senhora da Glória na última sexta-feira. A intenção é que o local normalize a situação, garantindo os direitos dos pacientes. A gente não pode permitir que uma maternidade ou qualquer hospital funcione sem as normas sanitárias que elas sejam obedecidas. Então foi uma ação correta da vigilância, essa interdição, que gerou a publicação dessa interdição, e a partir desse momento a gente conseguiu que a maternidade adequasse uma série de procedimentos e assumisse compromissos com relação a várias outras áreas que precisam ser melhoradas e que, com certeza, fruto dessa ação de fiscalização da vigilância, vão ser cumpridas, garantindo que a população que buscar essa maternidade tenha segurança no seu atendimento. Durante a oitiva, os parlamentares ressaltaram que 13 maternidades já foram fechadas na Baixada Fluminense nos últimos anos, resultando na perda de mais de 1.000 leitos. Também foram discutidas as dívidas da secretaria, que ultrapassam os 400 milhões de reais. O secretário afirmou que elas já estão sendo negociadas e pagas. O presidente da comissão, o deputado Jair Bittencourt, disse que todos os documentos cedidos pela secretaria serão analisados para a realização de novas reuniões. Esclareceu algumas dúvidas, outras ficaram em aberto para que ele possa mandar os ofícios. O secretário tem sido participativo das comissões, mas os problemas da saúde são muitos. E nós temos muitos temas a serem tratados, principalmente a saúde no interior, na Baixada e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As escolas públicas do estado podem ser obrigadas a exibir os resultados obtidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A proposta do deputado Vaguinho foi um dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Para o deputado Luiz Paulo, que deu parecer pela constitucionalidade da matéria, o texto ajuda a dar mais transparência às informações. Ele é constitucional porque ele obedece um princípio inscrito na Constituição brasileira, que é o da transparência. Ora, se eu tenho um filho em uma determinada escola, é justo que essa escola divulgue como ela se situa no IDEB, que é um índice medido no Brasil inteiro, que tem credibilidade, para saber se o meu filho está numa boa escola ou não, se ela precisa melhorar, avançar mais, etc, etc. Então o projeto é constitucional, como é muito bom no mérito. Outro projeto na pauta foi o do deputado André Lazzaroni, que cria regras para a comercialização de produtos orgânicos. A proposta também foi considerada constitucional pelo relator. O que nós queremos saber é o conceito de orgânico. Existe um conceito definido, muitas das vezes o fabricante não coloca quais são as regras que definiram, por que aquele produto orgânico, qual o tipo de tratamento que ele tem recebido, e o que nós queremos é que eles sejam obrigados a colocar o porquê que eles são orgânicos e, caso eles não coloquem, o distribuidor, o revendedor deverá colocar numa prateleira específica explicando o porquê que ele é orgânico para a sociedade. É importante que a sociedade saiba o que está consumindo. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj realizou um evento sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho. O encontro aconteceu em um parque da Zona Oeste do Rio, com a participação de alunos da rede pública. Hoje foi um momento importante, onde nós levamos a Comissão de Meio Ambiente para uma região da Zona Oeste, que é considerado o bairro mais quente, né, do Rio de Janeiro, e nós fizemos um ato simbólico de plantio de árvores, né, levamos diversas crianças de escolas municipais, estaduais, para que pudessem acompanhar de perto a importância, né, da preservação do meio ambiente, da visão, né, do sustentável, e para que a gente possa passar para eles a importância da ecologia. Então hoje foi um dia marcante, um dia importante, onde a Assembleia se fez presente, e eu acho que tem que ser uma rotina dessa casa, fazer mais ações como essa, não só na Semana do Meio Ambiente, mas ao longo dos trabalhos. Uma cartilha sobre a redução da maioridade penal foi lançada na Alerj nesta terça-feira. O documento, produzido pelo deputado estadual Flávio Serafini e pelo vereador de Niterói, Henrique Vieira,
apresenta dados contrários à redução. A proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos está em tramitação na Câmara Federal e já recebeu parecer favorável pela Comissão de Constituição e Justiça. Os que defendem a redução acreditam que a violência no país também vai diminuir, mas esse não é o entendimento do deputado Flávio Serafini. Ele apresentou dados na cartilha que demonstram que, mesmo sendo o terceiro país com maior população carcerária, o índice de homicídios no Brasil só aumenta. O número de presos cresceu de 90 mil em 1990 para 550 mil em 2012, um aumento de 611%. Em 1992, eram 19,1 homicídios para cada 100 mil habitantes. Já em 2012, esse número aumentou para 29 por 100 mil habitantes. A taxa de homicídios de jovens subiu de 49,6 por 100 mil habitantes em 92 para 53,4 em 2012. Segundo Serafini, o encarceramento não tem servido para diminuir e nem para estancar os índices de violência. A gente acredita que por trás da violência existe uma brutal desigualdade social, existe um Estado que, ao mesmo tempo que ainda não consegue garantir os direitos sociais do conjunto da população, não conseguiu também reformar a sua polícia e fazê-la menos violenta. Isso alimenta uma dinâmica onde o Estado é visto por uma parcela da população como um braço violento, que não garante direitos, mas que ataca a população. Então a gente tem que reconfigurar isso, a gente tem que fazer com que no nosso país a gente tenha de fato acesso pleno à educação de qualidade, acesso pleno à saúde pública, à moradia digna, o que só se faz com mudanças estruturais que redistribuam a riqueza, que reorientem a ação do nosso Estado. Junto com isso, temos que fazer o debate da desmilitarização da polícia, da revisão da nossa política de drogas, para que as nossas forças policiais tenham como papel fundamental a preservação da vida e a garantia dos direitos individuais. Os recorrentes problemas no Degase também foram debatidos na reunião. Deise Carvalho teve um filho apreendido e morto dentro da instituição. Para ela, o sistema precisa melhorar. Se realmente melhorasse a situação de dentro do sistema do Degase, colocando funcionários, qualificados, porque hoje nós não temos essa qualificação. Nós temos até, muitas das vezes, funcionários concursados e não, muitas das vezes, assim, não tem aquela disciplina de realmente de saber que eles estão ali não para torturar, mas sim para tentar trazer de volta esse jovem por anseio familiar. Porque muita mãe, ela não gera um filho para ser um marginal. Nenhuma mãe gera um filho para ser traficante. Nenhuma mãe quer ver o seu filho dentro de um sistema. E pior ainda quando esse sistema tortura e maltrata os seus filhos. Se realmente o Estado trabalhasse, desempenhasse, o que realmente deve ser, promovendo cultura e lazer, dando um curso profissionalizante para esses meninos dentro do sistema, com certeza eles sairiam dali com bastante proveito, porque ali o período que eu tive com meu filho ali, eu pude perceber que tem jovens que têm talentos. Para a reverenda Maria do Carmo, que há 20 anos trabalha no Degase, para que a instituição melhore, seria importante transformá-la em uma secretaria com recurso próprio. Hoje, o Degase faz parte da Secretaria de Educação. Porque, sendo secretaria, todo o financiamento vai direto para o Degase. E ele pode ser distribuído e aplicado efetivamente. Ele pode chegar efetivamente no alojamento para funcionário, no alojamento de qualidade para os adolescentes. A importância é que esse dinheiro efetivamente vai chegar para o Degase, vai ser aplicado efetivamente nas questões que o Degase demanda. Para o vereador Henrique Vieira, a redução da maioridade penal reforça a lógica do Estado punitivo. Ele destacou que o jovem é a maior vítima de homicídios no Brasil e que é necessário investir em educação, em uma política séria para o Degase. Se houvesse um trabalho prioritário de garantia de educação, com sentido, com prazer, com cidadania, será que a gente não teria muito mais condição de cuidar dessa juventude, de disputar essa juventude para a escola,
escola e não para ações ilegais. Então, sem dúvida, o caminho da educação pública, de qualidade, das medidas socioeducativas com respeito, com cidadania, com acolhimento, essas medidas, sem dúvida, incidiriam muito mais para reverter o quadro da violência no Brasil. Isso não é simplesmente uma fala solta. Isso deveria ser uma política pública prioritária que produziria um Estado muito mais seguro, muito mais tranquilo, melhor para todo mundo viver. Após as apresentações de arpistas da Alemanha e do México, a Alerj sediou nesta terça-feira o encerramento do Rio Art Festival. Uma arpista irlandesa foi a última a se apresentar no Palácio Tiradentes. It's a fantastic honor for us to be invited to the Rio Harp Festival. It has such a prestigious name amongst the harp world. So in the past we have played in the White House for President Clinton and in the House of Commons also in London. So this is a great honor for us to be here today. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.